o desenvolvimento da indústria do petróleo e a perspectiva de crescimento com a descoberta do pré-sal. Esses foram os temas do Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Rio, em conjunto com a Comissão de Minas e Energia da Alerj. O Rio de Janeiro é o maior produtor de petróleo no Brasil, com 85% das reservas do país. Com o pré-sal, o volume de extração do mineral pode mais do que duplicar, mas o governo federal lançou um novo ingrediente, sugeriu um novo marco regulatório que tramita no Congresso, sugerindo a distribuição dos recursos entre todos os estados do país, mas a bancada do Rio se uniu para tentar reverter a medida. Se reúnem aqui autoridades com pontos de vista divergentes, mas é a partir do dissenso que nós buscaremos o consenso que seja favorável ao Rio de Janeiro, que seja favorável ao Brasil, que nós possamos, com essa riqueza, que é uma verdadeira dádiva de Deus, possa ser útil a toda a sociedade brasileira. Não é possível o Rio de Janeiro ter mais perdas, nós já perdemos 8 bilhões e 600 milhões só no ICMS do petróleo e seus derivados, que é da imunidade tributária, o artigo 155 da Constituição Federal, e o Rio de Janeiro não aceita essas perdas. O Parlamento do Rio de Janeiro, através do Fórum de Desenvolvimento Econômico, que reúne 20 entidades da sociedade civil, quer discutir para mais do que não ter perda para o Rio, os avanços que isso pode trazer ao Brasil, que forma essa riqueza será distribuída e sobretudo, colocar o Rio de Janeiro na vanguarda nacional de toda a cadeia produtiva do petróleo. O presidente da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados acredita que o impacto do novo marco regulatório pode ser positivo, mas precisa respeitar o direito dos estados produtores. Desde que o marco regulatório possa ser mexido de acordo com os interesses da nação brasileira e desde que os direitos constitucionais dos estados produtores e municípios produtores sejam garantidos. Para solucionar o impasse, o secretário estadual de Desenvolvimento, Júlio Bueno, apresentou uma proposta de aumento na participação dos estados produtores de 10% para 13%. A proposta era que coubesse aos demais estados não produtores alguma coisa da ordem de 4%, né, dos 10% que são distribuídos hoje. E aí haveria uma redistribuição, o Rio de Janeiro perderia, os municípios do Rio também. A minha proposta é que esses 4% eles possam ser alcançados acrescendo 3% aos 10% hoje distribuídos. Então, ao invés de cobrarmos 10% de royalties, cobraríamos 13%. E aí conseguiríamos acomodar a forma redistributiva com que o governo federal pretende fazer do pré-sal. Uma das medidas que também estão tramitando no Congresso é a criação da Petrosal, empresa que ficaria responsável por administrar e negociar os novos campos de petróleo junto às empresas exploradoras, mas a medida também não é bem vista pela bancada do Rio na Câmara. Eu acho que a criação da Petrosal é um retrocesso, é uma empresa que não tem nenhuma razão de ser, ela é fruto desse regime de partilha que vai desorganizar completamente a exploração e a pesquisa da área do petróleo no Brasil. Eu defendo o restabelecimento do monopólio estatal do petróleo. Se porventura o restabelecimento vier, não precisa nem criar outra empresa. O monopólio foi restabelecido na Constituição de 88. A participação especial dos municípios foi criada como forma de compensar danos ambientais gerados pela exploração do recurso. O dinheiro deve ser investido em infraestrutura, educação e saúde, que devem se tornar um legado após o fim da exploração dos campos. As câmaras de vereadores têm um papel fundamental de fiscalizar os atos do Executivo, assim como nós, deputados estaduais, fiscalizar os atos e as despesas do Executivo estadual e os deputados federais também. Quer dizer, então, o que tem que punir não é a população tirando os recursos de determinados municípios ou do Estado. Tem que ser punido são os maus gestores. Já aprovamos aqui uma frente parlamentar em defesa dos royalties do petróleo, do qual estou presidindo. Nós, deputados estaduais, não iremos admitir em hipótese nenhuma qualquer movimento em frente que possa trazer prejuízo para a economia do nosso Estado. Eu citei, inclusive, a importância que se tem a vários municípios dentro do nosso Estado, chegando de 40% a 80% da arrecadação dos municípios. Em alguns casos. Você imagina esses municípios perderem essa receita? A economia que gira em torno do petróleo também ganha novo fôlego. Com as novas demandas, o Rio pode ganhar ainda mais investimentos em pesquisa. A indústria do petróleo hoje
sabido que ocupa quase 50% da economia fluminense. A descoberta do pré-sal, elas criam um novo patamar na indústria brasileira de petróleo e, obviamente, o Rio de Janeiro, como estado abençoado, ele realmente terá uma grande participação nessa nova reserva, nessa grande riqueza que está aqui na costa brasileira, em frente ao estado do Rio de Janeiro. Nós temos que trabalhar sobre isso e realmente garantir o desenvolvimento do Rio de Janeiro, não só da social, mas da indústria, criando emprego e renda. O petróleo também pode desenvolver outras atividades não ligadas diretamente ao petróleo no estado do Rio de Janeiro? Com certeza. Nós temos um exemplo. Nós aqui fizemos 2 ou 3 reuniões com a direção da Petrobras para ajudar a fixar a petroquímica de Itaboraí, aqui no estado do Rio de Janeiro. Por exemplo, São Gonçalo ganhou o centro de pesquisas. Então, através da pesquisa, através da inovação tecnológica, ou seja, do incentivo ao quarto setor, nós formaremos mão de obras onde vamos aumentar muito a massa salarial. E aumentando a massa salarial, você aumenta o desenvolvimento. Nós queremos que todo o país ganhe. A União já tem 50% de tudo. Esses recursos da União é que devem ser distribuídos para todos os estados brasileiros.